A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu lhe peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, vocês acompanhem esse conteúdo, porque todo esse conteúdo que está passando aqui é bênção de Deus. Não tem coisa ruim, tudo coisa boa para você aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E que vocês possam ficar até o final do vídeo e acompanhar por completo. Não pule as partes, acompanhe por completo, que o conteúdo de hoje é bênção de Deus. Amém, gente do céu? Então sem demora, vamos logo para esse vídeo. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Então, como foi falado antes, nós estávamos falando acerca das músicas seculares no mundo cristão. E hoje, esses dois conteúdos que vai ser falado, é bem feroz os conteúdos aqui. Hoje até nós vamos estar falando de algo bem melindroso e estar buscando trazer uma compreensão melhor para vocês, que vocês possam entender. O conteúdo de hoje, a aula de hoje vai se tratar de que se Deus sabia o que Satanás iria fazer, por que ele o criou? Então eu peço assim que você fique até o final desse vídeo, que você acompanhe, e vamos estar dando a introdução e buscando entender, buscando chegar a uma conclusão mediante aquilo que a Bíblia fala, e a gente poder entender a importância da criação do bem e do mal, para que o mundo funcione corretamente. E eu vou estar explicando melhor aí para vocês, que até uns tempos atrás tive outros pensamentos diferentes. Então vamos lá, então um minuto e pouco já de fala de sangue, vamos logo. A introdução nos diz assim, irmãos: os anjos e o ser humano foram criados com o intuito de adorar a Deus. Foi necessário que o bem e também o mal fossem criados, pois através das lutas e aflições sairia a perfeita adoração. E Satanás se tornou o encarregado sobre o mal na terra. Então aqui já foi dado um pequeno respaldo sobre o porquê do mal. Até aqui no final foi falado que o bem e também o mal foram criados, pois através das lutas e aflições sairia a perfeita adoração. O principal motivo que eu penso na minha concepção, no meu pensamento, é sobre a adoração. A criação do bem e do mal são voltados principalmente à adoração. Porque vamos pensar assim, penso comigo nesse momento. Deus cria o mundo, Deus cria os animais, Deus cria a erva do campo, Deus cria as águas, faz divisão sobre elas, a terra firme. Deus cria o sol e a lua, o dia e a noite, as estrelas, o universo, todas as constelações, todo o firmamento celeste do universo. E Deus também tem que criar o bem e o mal, porque logo depois ele criou o ser humano. E ele colocou o espírito dele no ser humano. Então tudo tem que se encaixar ali perfeitamente. E agora, parando para pensar, a gente vai ver que o ser humano que Deus criou o ser humano com um propósito. E a gente sabe que esse propósito de Deus ter criado nós, ter criado bem lá no começo da Gênesis, Adão e Eva, é que nós fomos criados para adorar a Deus. Mediante a isso, nós vemos que quando Deus criou o ser humano, Ele criou para adorar. Então tá bom. Se Ele criou para adorar, Ele também nos criou com um livre arbítrio, para nós poder saber o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, aquilo que nós decidimos, se nós decidimos obedecer a Ele ou não, se nós decidimos servir a Deus ou não. Mediante a isso, para funcionar também bem ali o livre arbítrio, não adiantava Ele ter criado só o bem, porque daí a nossa escolha ia ser só o bem, ou ter criado só o mal. Nós ia escolher fazer só o mal. Então, para haver um equilíbrio no universo, Deus criou o bem e o mal. Mediante a isso, nós seres humanos estamos posicionados no meio ali, como é pêndulo, acho que chama, quando tem uma balança, daí tem os pesos, é êndulo ou pêndulo o nome do negócio que vai no meio ali, que firma as coisas, que decide o peso que elas têm, que faz tudo firmar ali. No caso, Deus seria esse pêndulo ou êndulo, o miolo ali que faz segurar a balança, os dois pesos, as duas medidas. E Ele que controla qual peso elas vão ter. E elas precisam ter um peso igual para que o mundo venha agir em equilíbrio, para que o ser humano venha ter as escolhas tudo certinho, tudo venha funcionar certinho.
O mundo precisa do bem e do mal. Porque senão só um vai dominar. Só um vai exercer a função. Então ele precisa dos dois para agir em equilíbrio, para agir em temperança, entende? Aí que entra a nossa adoração. Porque a gente para pensar, por que Deus criou o diabo? Por que Deus criou Satanás? Deus ele tem 3 características para ele ser Deus. Ele tem que ter onisciência, onipotência e onipresença. Então se ele tem a onisciência, ele sabe de tudo, de todas as coisas que vão acontecer, do presente, do passado, do futuro. Por que ele criou o diabo? Ele sabia que uma hora ele ia se atentar lá e ia querer ser mais que Deus. E Deus ia ter que expulsar ele lá. Por que Deus criou isso? Porque quando ele criou tudo com perfeição. Até eu fiz bem lá no começo, ó, rebatendo, esqueci o nome do abençoado Leão Mateu. E ele falando que o mal provém de Deus. Realmente, até aquele primeiro momento ele falou correto, que o mal vem de Deus. O bem e o mal provém de Deus, e provém mesmo, está escrito lá em Isaías, tem que achar bem certa referência, até anotado na Bíblia. Então, o bem e o mal, eles provêm de Deus. Só que é o seguinte, o abençoado quis falar que Deus é mau, e Deus não é mau. Deus é justo, ele nunca vai ser mau. Porque antes de vir o mal, antes de vir a tragédia, coisa, ele vai avisando, meu filho, faça isso, meu filho, vá para o caminho certo. Hoje eu falo contigo, mas eu não vou ficar falando pro resto da vida, se ajeite na vida. E Deus vai avisando, avisa, até enjoar. Só que daí chega o momento da justiça. Chega o momento de Deus cobrar sobre aquilo que ele falou, entende? Então é aí que entra o papel do mal. O papel da justiça. As pessoas vão representar como mal, porque vai vir tragédia, vão perder filho. Deus avisa, a pessoa não escutou, meu querido, vai sapateado e pular pra cima. Só que não adianta mais, né? Daí entra o que diz de mal, ou Deus é mal, Deus é ruim. Mas quando ele avisou, por que não escutar? A nossa adoração, agora vamos lá para a nossa adoração. A nossa adoração, ela precisa do bem e do mal para que ela saia, como foi dito ali, uma adoração perfeita. Porque pense bem, se tivesse só o bem, não existisse o mal, nós continuaríamos sendo adoradores. Só que pense, no mundo inteiro, tudo de bom, não existisse nada de mal, fosse tudo perfeitinho, tudo show de bola, tudo no seu devido lugar. Pense na porcaria que ia ser. Porque pare para pensar comigo. Você acha que a nossa adoração ia ser perfeita? Você acha que o nosso louvor a Deus ia ser perfeito? Tem muitas pessoas, não generalizando, né? Porque não é todo mundo. Deus dá um carro para a pessoa, ele já deixa de ir na igreja. Deus prepara da pessoa comprar uma casa, dependendo da situação, já deixa até de servir a Deus. Está abençoado demais. Por quê? Porque ali só entrou o bem. Daí acabou as lutas, acabou as vitórias. Que daí a pessoa já conseguiu aquilo que queria, né? Então a vitória dele era aquilo dali. E daí acaba as lutas, acaba os problemas. Tá tudo certo na minha vida. Aqui não tem mais problema com nada, não tem mais luta, não tem porquê, porque ele não está mais buscando a Deus. Então pensa, se a pessoa desse jeito, já existindo bem e o mal, Deus abençoa a pessoa já esquece de Deus. Existindo bem ou mal, eu estou falando isso. Imagine se existisse só o bem. Eu acho que nem crente ia existir. Porque daí não ia ter uma adoração verdadeira. Porque a adoração verdadeira, nós vemos nos dias de hoje, que o cristão, o crente só vai buscar a Deus, só vai orar, só vai jejuar, quando aperta o sapato e o calo sarta para fora. Senão ele não vai buscar a Deus. Quando está tudo bom, ele fica dormindo, criando pança em casa, coçando em casa, ali sossegado. Daí começa a faltar comida em casa, começa a vir as contas, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água, e vai vindo e vai apertando o sapato, as coisas não vai, serviço não vai. Opa! Eu acho que tem Deus no céu, né? E eu acho que eu vou buscar a Deus. Por quê? Porque Deus tem a solução para nós. Então veja bem, se existisse só o bem, a nossa adoração e o mundo, eu penso que também ia ser uma porcaria, porque ia ser só bem, ninguém ia fazer nada, ninguém ia se preocupar com nada, já ia estar tudo certo. Ou se fosse só o mal, daí que ia se terminar tudo, ia se destruir. Mas daí quando existe o bem e o mal, no momento que está muito no bem, nós não buscamos.
E aí que o mal entra em ação. Opa, vamos mandar uma lutinha, vamos mandar um probleminha, coisa. Daí a pessoa que está muito no bem, dele, opa, agora tem que buscar Deus, porque agora o mal está vindo se atentar aqui, né? As lutas, os problemas estão vindo se atentar. É o mal. Então nós precisamos, irmãos, se nós parar para analisar, mediante esse estudo, mediante o bem e o mal, fazer uma reflexão, nós precisamos do bem e do mal. Para quê? Para que a nossa adoração não venha ser uma adoração mecanizada, assim como é feito em muitas igrejas, que tem até tem um livro ali que o pai comprou, que é chamado de erros que os pregadores cometem, se não me engano. E tem a parte que é dito que nos dias de hoje não é mais pregador, é animador de plateia. Por quê? Porque eles produzem uma adoração mecanizada, dizendo para as pessoas: levanta tua mãe da glória, cutuca o teu irmão debaixo da costela, vai, faz isso, faz aquilo, chapai ele aí que ele não... Mas o que é isso? O que é isso? Porventura não tem Deus na terra para que a adoração dele possa ser uma adoração verdadeira? Você precisa cutucar debaixo das costelas para ele dar glória? O que é isso? Ou está muito boa a coisa, ou está muito ruim também, né? Só que geralmente vai estar muito boa a coisa. E o pregador não vai ter nada de nada convido com Deus. Para ele estar precisando dizer para cutucar debaixo das costelas para ser uma adoração mecanizada. Ou a pessoa está com a vida tudo certa, demais de abençoada, ou está errada também, porque daí quando a pessoa está com a vida errada, ele não tem luta, não tem prova. A pessoa quando está muito sossegada, ô irmão, tá passando por... Não, tá tudo certo, graças a Deus. Pode olhar que tem coisa errada. Então ou a pessoa está com a vida toda errada e daí não tem luta na vida dele, ou ele está cagando e andando ali com adorar a Deus e precisa chegar um abençoado ali e dizer para tocar debaixo das costelas dele para ele trazer uma adoração mecanizada. Dizer um glória a Deus forçado, dizer um aleluia ali meio as coxas, feitas as coxas, adorar a Deus ali forçadamente, mecanizado, uma adoração mecânica. Então por isso que eu digo, precisa existir o bem e o mal, para que no momento que nós estamos muito na coisa boa, venha o mal e cutuca nós para nós tirar uma glória a Deus, um aleluia de verdade mesmo, lá do profundo da alma. Senão como é que nós vamos adorar a Deus? O mundo precisa estar em equilíbrio, as coisas de Deus precisam estar em equilíbrio. Então eu torno a dizer, nós precisamos do bem e do mal. Às vezes nas nossas vidas, se nós não estiver bem preparadinho, bem forte para aguentar o repuxo, na vida de muitos eu estou vendo ultimamente que o mal está prevalecendo. Mas nós precisamos do mal. O mal é fundamental para nós ter a salvação, para nós merecer o reino dos céus. Porque o reino dos céus é tomar a força, então você tem que lutar com força que você não tem para você se salvar. E eu acho fundamental, por mais que o diabo, Satanás, seja virado numa coisa, se ele não existisse, se o mal não existisse, eu não sei se nós se salvaria. Porque daí a coisa ia estar muito boa. Nós não ia se preocupar em buscar Deus. Nós não ia se preocupar em adorar verdadeiramente a Deus. Nós não ia precisar nem ir para o céu, porque daí já ia estar bom aqui na terra. Então é fundamental. O diabo vem para nos atribular, é uma tristeza, porque ele vem, não vem devagarzinho, fraquinho. Mas nós precisamos dele, para nós buscar a Deus verdadeiramente. Porque sem a luta o crente não tem vitória. Sem dificuldade não recebe nada, fica tudo na mesma. É com lutas, é com problema, é na fornalha, é sendo provado no fogo mesmo, como ouro, sendo purificado no fogo. 7 vezes ele tem que passar pelo fogo, se não me engano, para ser purificado, para ficar bem purinho mesmo, tirar todas as impurezas. Assim somos nós na presença de Deus. Nós estamos buscando o bem, buscando a vontade e o querer de Deus. Mas nós sempre precisamos de uma lutinha, de um problema, para nós estar certo com Deus. Para nós estar sempre buscando a graça e a misericórdia de Deus. E estar realizando a vontade e o querer dele. Amém, gente do céu? E eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais com essa aula. E que o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida de cada um de vocês. Lhe peço que vocês acompanhem os próximos conteúdos, os próximos vídeos, que vocês fiquem com nós e acompanhem todos os conteúdos por completo e possam aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém, gente do céu? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus.